E o ano do Galo, hein? A temporada 2024 do Atlético Mineiro pode ser definida como? Tem uma palavra que a gente consiga descrever o que foi o ano para o Atlético Mineiro e tem uma outra palavra que a gente consiga projetar o 2025 também do Atlético Mineiro, que obviamente está ligado a tudo que aconteceu nesta temporada. Antes de qualquer coisa, você se inscreve no canal da TNT, toca na notificação, deixa o seu like, deixa o seu dislike também, não tem problema nenhum, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo. O que interessa é você, já que chegou até aqui, interage, pô, e vê até o fim. O vídeo é curtinho, meu velho. Seguinte, Atlético Mineiro 2024. Eu acho que se eu pudesse definir uma palavra, seria decepção, frustração. Você pode pegar sinônimos que ficam aí, orbitam nesse mesmo espectro. Porque 2024 começou com uma perspectiva de que o Galo brigaria por títulos grandes. E aí você pensa nesse momento, poxa, mas o Galo chegou em duas finais enormes na temporada, Copa do Brasil e Libertadores. Eu voltarei nesse tema já já, mas guarda esta informação. E o ano terminou com o Galo sem ganhar nenhum título grande e lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na prática, o Brasileirão, para o Atlético, foi, na última rodada, de sobrevivência. O time tinha o risco real de cair, mas acabou se salvando e ainda conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana para o ano que vem. Dito isso, fica uma frustração e uma decepção de um ano que foi com muitos altos e baixos, inconstante e com muitas oscilações. Quando você tem uma troca de treinador, de Filipão para Milito, o recado é muito claro de que a rota, da maneira do time jogar, ia mudar. São treinadores que pensam o futebol de maneira distinta. E aí chega o Milito, com uma bagagem tática, um conhecimento de futebol muito grande, mas o Milito não teve estabilidade de desempenho. Ele foi encontrar a melhor versão do seu Atlético nos últimos 2 meses da temporada, praticamente. E aí, de fato, ele teve méritos em colocar o time em duas finais enormes, Libertadores e Copa do Brasil. Mas, até lá, foi um time de altos e baixos. Para definir uma forma, para definir uma constância, para definir uma escalação, tudo isso ficou muito tempo. E aí é verdade, isso vários torcedores do Atlético apontam ou defendem, ou tentam justificar, e com razão, de que o Milito teve sérios problemas com lesão, um monte de ausência durante a Copa América, não só o Galo, outros times também sofreram com isso, mas já que o Milito tinha ideias ali tão inquietas e precisava aplicar, com vários desfalques ficava difícil. Então ele poucas vezes teve o melhor Atlético, que em determinado momento a gente ficava até na dúvida qual é, né, na cabeça do Milito, o melhor Atlético. Dito isso, quando ele teve todas as opções, ele conseguiu em lampejos aqui e ali mostrar um bom time, ou um grande time, que teve de novo no Hulk a principal peça. Do começo ao fim do ano, o Hulk foi a grande peça de confiança. Outras ficaram ali apresentando desempenho bom em algum momento, em outro nem tanto, né? Por exemplo, o Paulinho, que fez uma reta final de temporada boa, o Scarpa teve momentos, o Arana talvez tenha terminado a temporada um pouco em baixa, mas entregou em outros momentos. O Lianco, acho que fez uma temporada, inclusive jogando de lateral direito, interessante. Boas notícias, né? O Batalha e o Alan Franco, acho que fizeram temporadas muito boas. O Everson, que é um goleiro confiável. O Davidson, houve um encaixe dele e o time precisava naquele momento que ele chegou. Mas agora é olhar para frente e entender os ciclos que estão se encerrando, aqueles que podem continuar, as peças que eventualmente virão, porque você tem aí, né, o Vargas indo embora, o Scarpa com um futuro um pouco em aberto, precisa, no momento da gravação deste vídeo, ainda de um treinador. O Atlético não definiu quem será o seu técnico, existe aparentemente uma linha de modelo de jogo, o que isso eu acho um ponto super positivo para o ano que vem, o Atlético definir que futebol ele quer jogar e que treinador ou que treinadores se encaixam nessa maneira de jogo. E o que tem sido noticiado neste momento, na gravação deste vídeo, é que o Luiz Castro é o favorito. Já recebeu a apresentação do clube, ideia de como o Atlético quer jogar, um planejamento, um projeto para 2025. Acho um ótimo nome para o Atlético. E sim, tem a ver com o perfil atual do elenco e dessa melhor versão do Galo com esses caras, né? Que é um time de transição, de velocidade, de atacar espaço, um time intenso. O Luiz Castro tá nessa caixinha aí. Os outros dois, esses nomes não vazaram, ou pelo menos eu não tenho conhecimento de quem seriam os outros dois treinadores. Mas imagino,
pelo que foi noticiado, que sejam caras que também sigam nessa linha. Isso é um ponto positivo para esse 2025, que neste momento a imagem ou a palavra que eu definiria é uma incógnita. O Atlético para 2025 é uma incógnita, mas é fato que ele receberá muita pressão. Pressão porque o torcedor terminou frustrado, machucado, decepcionado e cobrando muito. Cobrando os 4 R's, a SAF, os donos do Galo. Porque a imprensa mineira, torcedores do Atlético, existia já uma linha que cobrava, que queria mais transparência, que queria um diálogo um pouco mais direto e reto da diretoria com os torcedores, uma preocupação com gastos e com dívida e para onde o Atlético estava caminhando. Enquanto o campo ia dando alguma resposta, a coisa passava. Nessa temporada, acho que isso se escancarou e a preocupação é muito grande para 2025, do ponto de vista financeiro, administrativo, econômico e tal. O Atlético tende a seguir investindo. Já publicou no seu site lá o balanço da Arena MRV ao longo do ano, tentando mostrar que o cenário talvez não seja tão preocupante ou tão difícil como alguns pintam, mas é fato que essa diretoria sofrerá pressão. Vai sofrer pressão porque 2024 foi frustrante, porque 2025 promete ser muito competitivo, olhando para o brasileiro, o nível, né, nesse momento, ele parece que estará muito alto de novo, e o Galo precisa seguir brigando nesse bolo. Na autocrítica do elenco e da diretoria, muita gente usou a palavra frustração, usou a palavra até caos, né? O Arano falou sobre caos. E foi difícil administrar esse caos. E talvez seja o ano do Atlético, uma coisa meio altos e baixos, meio caótica de fato, que podia ter terminado com 2 títulos gigantes. Poderia, e obviamente que a avaliação aqui da temporada estaria sendo diferente. Como não terminou com os títulos, tudo aquilo de problema, de defeito ou de incômodo teve mais holofote, se expandiu ainda mais. E, de novo, acho que isso vai ser carregado para 2025. O Atlético, na minha visão, tem ótimas peças para manter, e citei algumas aqui já, e tem algumas necessidades, né? Acho que pontas mais decisivos o Atlético necessita, até se for realmente o Luiz Castro o técnico e tudo, acho que é necessário um reforço para esse lugar. Eu acho necessário que o Atlético ache um meia de ligação, meio e ataque mais, que pise mais na área, que tenha estatísticas mais pesadas de assistência e gols. Aí você me pergunta, mas se o Scarpa ficar, ele não for o líder de assistência do time no Brasileiro? Ele foi, mas sem jogar necessariamente como meia, também com algumas oscilações, saindo do lado para dentro. É verdade que o melhor Atlético, e acho que a melhor versão do Paulinho no ano passado, ele jogava por trás do Hulk, né, ou próximo do Hulk, e funcionava meio que como esse falso ponta de lança ali. Poderia voltar a ser o Paulinho essa figura, acho que o Paulinho funciona bem nesse papel, mas é necessário mais elementos ali, né, mais opções. Talvez um volante passador, mais controlador de meio campo e tudo. Acho que na zaga não tem tantos problemas, honestamente falando. No gol também acho que não tem questão, mas tem essas figuras, né? Os pontas acho que são fundamentais. Um meia mais decisivo, que entregue mais gols e assistências na temporada, e um volante controlador de bola longa boa também, de passe longo e tudo. E aí tem que ver, né, como é que vai ser a janela do Atlético. Mas vai ser um 2025, imagino, de muita pressão. E voltando ao balanço ou à autocrítica do Galo, eu citei o Arana, que falou sobre o caótico e tal. O Vitor, hoje na gestão do Galo, ali fazendo parte da diretoria, fez a autocrítica de que o Galo talvez tenha deixado de lado o Campeonato Brasileiro. Ele tomou cuidado, né, para falar o termo, né? Não é que desmereceu o campeonato, mas eu acho que o Galo não deu a atenção devida. E aí tem 2 problemas nisso. Ficou longe do título muito cedo, e isso no primeiro turno já se via que, cara, quando se falava de candidato a título, muito cedo já tiraram o Atlético, muito cedo. E outro problema foi o Atlético, ao não olhar com muito carinho ou com muita querência para o brasileiro, quando viu o perigo já estava rondando e o risco de rebaixamento estava ali. E podia ter acontecido. Só que o time acabou se livrando na última rodada. Então tinha esses 2 problemas. Acho que uma das metas do Atlético para 2025 é tratar melhor o Campeonato Brasileiro. Não vai ter a Libertadores. Acho que tem, olhando para agora, né, uma boa chance de chegar forte na Sul-Americana. Tem que olhar a Copa do Brasil. Mas, de novo, acho que é uma incógnita o ano. Vai depender muito do início, do nível das contratações, de quem vai ser o treinador e da comunicação da diretoria com o torcedor, porque o torcedor ficou muito sentido, muito machucado
na forma como em alguns momentos ele, na visão dele, não sentiu transparência. E aí isso, com ausência de resultado, meu irmão, é uma união fatal para qualquer gestão. Então é isso. Palavra de 2024 para o Galo. Frustração ou decepção. Talvez frustração seja uma palavra até melhor. E para 2025, é um incógnito. Os comentários estão aí para você concordar ou discordar. Com educação, né? Com argumento, por gentileza. Beleza? É nóis. Feliz 2025 para geral. Inclusive para o torcedor do Galo.